Hoje, então, a gente vai falar um pouquinho sobre diabetes gestacional. Como que a gente faz o segmento, o diagnóstico, quais são os fatores de risco e como a gente faz o controle da paciente com diabetes gestacional. Bom, então a diabetes gestacional, ela é uma intolerância à glicose que tem uma prevalência significativa durante a gestação. Quais são as pacientes que têm um risco aumentado de ter a diabetes gestacional? Então, pacientes obesas, pacientes que têm uma idade materna avançada, pacientes que têm um antecedente obstétrico. Então, na gestação anterior, o bebê nasceu com mais de 4 quilos, ou seja, macrosomia, poliedrâmino, então o líquido amniótico está aumentado. O bebê a gente tem histórico de óbito fetal em bebês com 34, 35 semanas, de causas indeterminadas, tá? E outro fator de risco é a hipertensão arterial, tá? Então, como que acontece isso durante a gestação? Então, a gestação, ela é dividida em 2 fases, tá? Então, na diabetes gestacional, até a 24ª semana, a gente divide e fala que a gente tem uma fase anabólica, ou seja, devido aos hormônios placentários, porque a placenta, que é onde faz troca gasosa, então passa oxigênio para o bebê, faz troca de nutrientes, alimenta o bebê, tá? Então, ela também produz hormônios. E esses hormônios, eles vão estar ligados, então, estimulando as células beta-pancreáticas, então as células lá do pâncreas, a captar mais a glicemia. Então, a gente tem, então, com isso, a queda da glicemia durante essa fase da gestação, até a 24ª semana de gestação. Após a 24ª semana, a gente, então, tem também, devido aos hormônios placentários produzidos, um aumento da glicemia, ou seja, então vai ser a fase que a gente vai ter uma glicemia aumentada, a gente vai fazer períodos de hiperglicemia nesse período. Então, fisiologicamente, a paciente já tem uma propensão para desenvolver a hiperglicemia na segunda fase, depois da 24ª semana. Então, vai ser por isso que vai ser nesse período mais para frente, de 24ª semana, que a gente vai começar a solicitar os exames da diabetes gestacional. Então, quais são as complicações fetais? Morte fetal, faz hipoglicemia, pouco açúcar no sangue, bebê morre dentro da barriga, certo? Então, por isso que a gente faz até um controle da glicemia durante o trabalho de parto, para que não ocorra hipoglicemia durante esse período. Bebê nasce grande, bebê nascendo grande, macrosomia, se evoluir para trabalho de parto vaginal, tem risco de distócia, ou seja, impactar o ombro ali na sínfise púbica da mulher. Então, a gente pode ter lesão de plexo braquial, porque o bebê é grande, fica mais difícil do bebê sair, porque o bebê é grande. Então, tudo isso aí são consequências da diabetes gestacional mal controlada. Até durante a cesárea também, o bebê é grande, não faz distócia de ombro. Às vezes a gente tem que até abrir um pouco mais, aumentar um pouco a cicatriz para poder tirar o bebê, porque o bebê é muito grande. Basicamente, a gente tem duas maneiras de se fazer o diagnóstico. Então, o completo, 100%, a taxa de detecção, quando a gente tem a glicemia de jejum e o TOTG, teste de tolerância oral à glicose. Isso daí a gente tem então uma taxa de detecção de 100% das pacientes. Já a glicemia de jejum não, é 80%. Então eu vou acabar explicando as 2 maneiras de se realizar a detecção. Então, se pacientes com menos de 20 semanas, então, vier para fazer pré-natal, a gente já de cara pede a glicemia de jejum, para a gente se nortear. Com 20 semanas de gestação ou menos, a gente pede a glicemia de jejum. Se a glicemia de jejum vier maior que 126, DM tipo 2. Se a paciente tem a glicemia de jejum entre 92 e 125,
paciente tem diabetes gestacional, certo? E se tiver menos de 92, a gente vai repetir entre 24 e 28 semanas esse teste para a gente avaliar se a paciente tem a diabetes gestacional que a glicemia de jejum não conseguiu captar, tá? Se a paciente for pra gente fazer pré-natal com acima de 20 semanas até a 28ª semana, a gente faz o TOTG e é de acordo com aqueles números que eu passei. Se a paciente tem mais de 28 semanas, a gente já faz o TOTG imediatamente para diagnosticar e tomar as outras condutas que vão ser necessárias durante esse período. Agora, se o teste de tolerância oral à glicose for o jejum maior que 126, diabetes tipo 2, tá? Se 2 horas depois for maior que 200, a gente sabe que tem diabetes tipo 2 envolvido e não é diabetes gestacional, certo? Agora, se a gente está no meio em que a gente não tem a condição de fazer esse teste oral de tolerância à glicose, a gente pode só lançar mão da glicemia de jejum. E como que isso é feito? Então, a glicemia de jejum, independente da idade gestacional, a paciente veio pra gente veio pra gente no pré-natal, a gente solicita a glicemia de jejum e classifica de acordo com aqueles mesmos valores que eu já falei, tá? Não diagnosticou, deu menor que 92, entre 24 e 28 semanas, a gente vai repetir de novo esse teste, pra gente fazer esse diagnóstico. Tentar deixar ele mais sensível possível pra gente conseguir fazer o diagnóstico de diabetes gestacional. Tá, então a gente vai acabar jogando. A paciente foi classificada como diabetes gestacional, a gente já leva ela para o alto risco. Então, quem estiver no postinho de saúde, encaminha a paciente para o alto risco, porque a paciente tem que ter um segmento mais de perto, tá? O controle da glicemia. Então, a gente vai fazer um controle de glicemia em jejum, 2 horas após o café da manhã, antes do almoço, 2 horas após o almoço, antes do jantar, 2 horas após o jantar e 3 horas da manhã, para a gente avaliar se essa paciente tem a necessidade de entrar com insulinoterapia para a paciente. Nas gestantes, a Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia orienta a gente entrar com insulinoterapia nas pacientes, tá? A metformina, ela foi autorizada, mas ela é uma segunda linha. Então, a primeira linha de tratamento, a gente utiliza a insulinoterapia. Tá, então se a paciente não utiliza a insulina, ela acaba conseguindo fazer apenas o controle da glicemia com dieta e com exercício físico, a gente faz o controle uma vez na semana, tá? Se a paciente faz o uso de insulinoterapia, a gente faz o controle de 3 a 4 vezes na semana. E mesmo se a paciente estiver utilizando a insulina como tratamento, a gente não pode deixar de lembrar a paciente que a paciente precisa ter uma alimentação adequada, fazer exercício físico, que é de extrema importância. Claro, não é para querer correr uma maratona e tudo mais. Paciente sedentário não é para tentar colocar no dia a dia da paciente pelo menos uma caminhada, que isso acaba ajudando a melhorar a glicemia da paciente e diminuindo as doses de insulina. O controle de glicemia da paciente em jejum tem que ficar menor que 95, 1 hora após se alimentar 140 e 2 horas após se alimentar 120. É nisso que a gente se baseia e tenta deixar o controle glicêmico adequado. Além de realizar as consultas mais próximas, então a gente acaba fazendo o controle glicêmico e pedindo para a paciente retornar em 15 dias. Vai depender de paciente para paciente de como que tá o perfil dessa paciente. Se a paciente estiver com um perfil glicêmico adequado, a gente continua, não precisa, a gente pode passar um pouquinho mais entre uma consulta e outra, mas se a paciente tiver o controle todo irregular, ou a gente interna para tentar ajustar a dose de insulina, tentar ajustar a glicemia da paciente, ou a gente deixa a paciente mais junto com a gente. Então, a gente encurta mais entre uma consulta e outra, na tentativa de ajustar essa glicemia. Uma coisa que a gente não pode se esquecer é que depois da 24ª semana,
glicemias tendem a aumentar e então se a paciente não utiliza insulina, às vezes acaba tendo que entrar com insulina, se a parte tanto da dieta quanto do exercício físico não estiverem surtindo efeito, e a gente acaba tendo que ajustar para mais as doses de insulina. Dificilmente a gente não ajusta as doses para menos, tá? A gente fica ligado e pensa bastante na hipótese de insuficiência placentária, então que a placenta ela não está mais dando conta, tá? E está fazendo hipoglicemia na paciente, que é um dos motivos. Então a gente fica bastante ligado, porque a gente não costuma reduzir a insulina na segunda fase da diabetes gestacional. A gente reduz ela na tentativa de ajustar a dose, quando a gente está iniciando o tratamento, a dose às vezes foi muito alta, começando a fazer muita hipo, a gente ajusta. Do além, a glicemia tá tudo bonitinho, e começa a fazer hipo, a gente tem que pensar em insuficiência placentária. A gente não pode esquecer desse ponto principal. A avaliação também do bebê, Doppler vai fazer. Então, do perfil biofísico-fetal, a gente avalia 4 coisas desse ultrassom, além da cardiotocografia, que são outro fator para a gente avaliar. Então, a gente avalia tônus, movimento respiratório, movimento fetal e quantidade de líquido amniótico. Então, se ele tiver reduzido, perde ponto. Se tiver sem tônus, perde ponto. Tudo isso a gente classifica e joga numa tabelinha para a gente avaliar o bebê. Qual vai ser a conduta a partir daquela pontuação. Então, nos bebês das mães diabéticas, a gente solicita isso com mais frequência, devido à possibilidade de estar fazendo insuficiência placentária, hipoglicemia e podendo levar a óbito fetal. Então, é nisso que a gente fica atenta, tá? É muito importante também as mamães avaliarem, fazerem um mobilograma. O que é isso? Então, o bebê tem que mexer ali em 6 horas. O bebê não tá mexendo, vira de ladinho, come alguma coisa, vira de ladinho, lado esquerdo sempre, porque o retorno venoso, então o bebê chega mais oxigênio pro bebê, tá? Então vira de ladinho, mão na barriga, vê se tá mexendo. Se não tiver mexendo em 6 horas, procura atendimento para avaliar, para ver se o bebê tá bem, escutar o coraçãozinho, ver se tá tudo certo, tá? Então esse é um pouquinho do que eu queria passar para vocês sobre diabetes gestacional, para todas as mamães ficarem atentas. E em um próximo vídeo eu faço um vídeo explicando como que acontece, quais são as consequências da parte fisiológica, da fisiopatologia da diabetes gestacional e as consequências no bebê, tá bom? Beijinhos, até a próxima, tchau, tchau!